Prezados irmãos e amigos, nós vamos estudar hoje o livro mais maravilhoso da Palavra de Deus, o Apocalipse. E nós vamos nos basear este estudo que começamos hoje no livro que Deus me inspirou para fazer a dedução e a tradução de todos os versículos. Ele teve a bondade de me presentear com este livro. E como o Apocalipse é um livro muito difícil de ler, tem muita gente que não compreende a linguagem dele, ele fez uma coisa maravilhosa. Ele me deu este livro com todos os versículos que estão na palavra decifrados, traduzidos, um por um. E é isso que nós vamos iniciar hoje, o estudo do Apocalipse, do primeiro capítulo, em alguns versículos. Eu vou ler na Bíblia e depois eu leio no livro o que ele revela de cada versículo aqui. Aí vai ser fácil de entender. Porque muita gente diz, não leio o Apocalipse, porque eu não entendo aquela linguagem. Isso dificulta. Mas ele também fez a bondade de dar ao nome do livro, ele mesmo, Apocalipse, o selo aberto. Leia e entenda. Então ele fez até isso, para facilitar aos nossos irmãos. Então vou começar a leitura do primeiro capítulo, nos versículos 1 a 8. Título e assunto do livro: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritos, porque o tempo está próximo. Versículos 4 a 8 agora. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esta é a palavra lida na palavra da Bíblia. Nós vamos agora à interpretação segundo o Senhor de tudo que nós vimos aqui nesse trecho. O título e o assunto e o autor do livro. João, o discípulo amado, filho de Zebedeu, era intolerante
ambicioso, vingativo, mas aprendeu a amar com Jesus e referiu-se ao amor cristão 25 vezes, mais ou menos, em suas cartas. João recebeu o Apocalipse, ou revelação, em visões, e as escreveu para nós, povo de Deus. As coisas que em breve devem acontecer. Os profetas pouco se importavam com a cronologia e viam o futuro como iminente. Isso nos leva a uma característica da profecia do Antigo Testamento, que também o é do Apocalipse, e que soluciona o problema da distância e da importância. Os profetas enfocavam duas coisas em suas perspectivas proféticas. Primeira, os eventos do presente e do futuro imediato. Segundo, o evento escatológico final. O objetivo não é fazer um mapa do futuro ou um programa, mas deixar cair a luz da consumação escatológica sobre o presente. A igreja primitiva vivia na expectativa do fim. A atitude bíblica é: estai de sobreavisos, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Essa era a expectativa da igreja primitiva. A revelação é comunicada pelo Filho, através da mediação de seu anjo. Mas o interessante é que o anjo não aparece como transmissor das visões antes do capítulo 17, que veremos mais tarde. Mas a fonte dessa revelação é o próprio Deus, que a deu a Jesus Cristo para benefício da igreja. Este deu ao anjo, que a deu a João, que a transmitiu às 7 igrejas. As igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Há 7 bem-aventuranças neste livro, mas a primeira é exatamente essa: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. As outras no decorrer da leitura do livro. A primeira é pronunciada sobre as igrejas, onde a revelação de João seria lida em voz alta. Aqueles que ouvem seria uma referência ao culto público. O Apocalipse contém exortações à fé, à paciência, à obediência, à oração e à vigilância. E como profecia, está no mesmo plano de igualdade com os profetas do Antigo Testamento. João, as 7 igrejas que se encontravam na Ásia, eram 7 congregações reais na província romana da Ásia, porque foram escolhidas essas especificamente para receberem o Apocalipse. Havia outras, como a de Colossos, Hierápolis, Troade e Antioquia, e após essa época, Inácio, que era o bispo de Antioquia, escreveu cartas às igrejas de Magnésia e de Trales. Mas não há nenhuma indicação nas 7 igrejas de que elas representem 7 períodos sucessivos da história da igreja. Mas 7 era o número completo, preferido de João. É o símbolo da plenitude.
estar completo. Eram 7. Isso não significa que o 7 é um número sagrado, porque o anticristo, quando vier, segundo o Apocalipse, ele tem 7 cabeças e 7 coroas. Então não pode ser um número sagrado. Era um número que significava apenas estar completo para João. João, escolhendo as 7 igrejas conhecidas dele, quis indicar que o livro era para toda a igreja em conjunto, pelo fato de ser 7, abrangia todas, o número significativo da plenitude. Na conclusão de cada uma das 7 cartas, a frase "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas", é prova de que elas foram endereçadas à igreja em sua totalidade. Aquele que é e que era e que há de vir. É uma alusão a Deus, acentuando tanto a sua eternidade como também a sua atuação na história humana e a consciência da sua segunda vinda ao mundo. Da parte dos 7 espíritos, refere-se sem dúvida ao Espírito Santo, em sua plenitude septiforme. Referência a seres angelicais. Muitos querem ver aqui uma referência a eles, mas como a frase precedente refere-se a Deus Pai e a seguinte a Deus Filho, é quase certo que João faz uma referência também à terceira pessoa da Trindade. Totalizando, então, as 3 pessoas da Deidade. Essa referência não deve ser a seres angelicais, porque em parte nenhuma é dito que esses espíritos cultuam a Deus, quando sempre se encontram os anjos assim fazendo na palavra. Jesus, a fiel testemunha, não só desta revelação, mas de toda a obra de redenção de Deus e do seu propósito. A palavra primogênito não se refere só à primícia da ressurreição, mas à ideia também de soberania. Está escrito em Salmos 89, 27 o seguinte: "Falo-ei por isso, meu primogênito." Por sua ressurreição, Jesus foi exaltado à posição de filho primogênito e do príncipe dos reis da terra. João certamente quis dar às igrejas a lembrança dessa verdade, porque pela sua obediência e humilhação ele foi exaltado e está à direita do Pai, governando os governadores da terra. Aquele que nos ama em seu sangue. Cristo tem um amor presente e eterno. O tempo do Verbo é significativo. Ele concluiu o ato de redenção. Jesus, pelo seu sacrifício e na cruz, já livrou o seu povo do domínio do pecado, de Satanás, e nos constituiu reino de sacerdotes. Nós temos o significado disso, porque lá em Apocalipse capítulo 5, que somos uma nação de reis, porque participamos do reino messiânico de Cristo. Como sacerdotes, não precisaremos mais de mediador, porque teremos o acesso imediato a Deus, executando funções sacerdotais de apresentar sacrifícios de ação de graças, adorações e louvor a Deus. A Igreja une-se então ao Israel do Antigo Testamento, com um elo de continuidade.
Ela é o Israel novo e verdadeiro, herdando privilégios espirituais do povo de Deus. Todo o olho o verá. Quando Jesus se tornou homem, o fato de que ele era o Messias não era um fato evidente, porque havia dúvidas de todos. No Sinédrio, o sumo sacerdote lhe perguntou: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Ele não tinha certeza. E Jesus respondeu: Eu sou. Ninguém pode entender como aquele fato será visível ao mundo todo ao mesmo tempo. Como é que todo olho verá? Mas sabemos com certeza que seu senhorio será reconhecido evidentemente por todos os homens e não somente pelos que são crentes nele. A sua volta é retratada em Apocalipse capítulo 19 e será gloriosa e vitoriosa. A expressão todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele significa que os homens seriam convencidos das suas maldades e procurariam o perdão de Deus. Mas em todo o livro de Apocalipse não há nada que nos leve a crer que os maus se arrependerão. Pelo contrário, o julgamento final de Deus será somente para confirmar essa maldade. Sendo assim, esse versículo nos dá a entender que o Cristo não os modificará e não será motivo de júbilo a sua vinda, mas será causa de profunda tristeza, pois trará terrível castigo sobre eles. Alfa e Ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego, dão aqui a ideia de totalidade. O sentido é que Deus é Senhor absoluto de toda a história. Seu princípio e seu fim absoluto e ao mesmo tempo eterno. Essas palavras também são atribuídas a Cristo, mas aqui, nesse texto, se referem a Deus, o Todo-Poderoso, título que João sempre emprega. E aqui nós chegamos ao fim da leitura bíblica, explicando cada versículo que lemos. Esta é a primeira aula sobre esse estudo do Apocalipse que Deus nos permite. E aí, dependendo da nossa vida e da vontade dele, nós continuaremos em breve os outros trechos do primeiro capítulo. Por isso, eu desejo a vocês toda a paz, obediência e humildade perante o Senhor da glória. Amém. Em nome de Jesus.